Bom dia a todos os alunos, né? Hoje, dia 12 de maio, vamos para a nossa aula de ciências, no capítulo 3 do nosso livro, né? Aspectos climáticos do planeta. Então nós vamos falar a respeito de clima, né? E antes de falar de clima, a gente precisa conceituar algumas coisas. Por exemplo, o que é clima, o que é tempo, né? Todas essas coisas precisam ser conceituadas. E aí, o estudo é de climatologia. Clima, logos estudo. Então a climatologia é o estudo do clima, estudo sistemático do clima. E o que seria clima? Clima é a sucessão de tempos atmosféricos ao longo do ano em uma determinada região. Clima, sucessão de tempos atmosféricos ao longo do ano em uma determinada região. Isso é o clima. E a meteorologia vai estudar exatamente o clima. Meteorologia é o estudo sistemático do clima, né? E aí a gente viu que clima é a sucessão de tempos atmosféricos. E o que seria um tempo para geografia e para física? Não é o tempo de relógio. Esse tempo são as condições climáticas em dado intervalo de tempo, em dado espaço de tempo. Na meteorologia, tempo é o estudo físico que determina as condições atmosféricas em um determinado instante. Condições atmosféricas em um determinado instante. E temperatura são as sucessões das temperaturas ao longo do ano nas várias regiões geográficas, né? É o estudo da temperatura. Então o clima ele depende da temperatura de duas coisas básicas. O clima depende da temperatura e da pressão atmosférica da região em que ele está sendo estudado. E aí vem as circulações atmosféricas. O que é circulação atmosférica? São os ventos, são as massas de ar. É essa dinâmica das massas de ar que determinam os climas de cada região. Nós temos aqui na página 43 do livro, página 43, ele vem falando das células atmosféricas que comandam os ventos no nosso planeta. Então ele cita aí três células: a célula de Hadley, a célula Ferrel e a célula polar. Aí eu fiz aqui um pequeno esboço do globo terrestre. A primeira célula que ele fala aí é a célula de Hadley. Essa célula de Hadley, ela atua aqui, nessa região aqui. Célula de Hadley é na região intertropical, entre os trópicos, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. O que é que essa célula vai fazer? Ela vai fazer que os ventos circulem nessa região. As pressões atmosféricas nessa região, elas são basicamente as mesmas pressões. Não há muita diferença de pressão atmosférica, mas há diferenças de temperatura. Nas regiões dos trópicos, a temperatura é muito mais baixa do que na região equatorial. Está aqui a linha do Equador, 0 graus de latitude, 30 graus de latitude norte, o trópico de Câncer, 30 graus de latitude sul, o trópico de Capricórnio. Então aqui nos trópicos nós temos uma região mais fria do que no Equador. E aí nós temos a dinâmica do ar. Como é que o ar funciona? O ar quente ele tende a subir, por conta dele ser menos denso, mais leve. Já o ar frio, que é mais denso, é mais condensado, ele tende a descer. Então, aqui como o Equador é mais quente, a tendência do ar é sair do Equador em direção aos trópicos. Quando chega nos trópicos, esse ar resfria e ele volta para a linha do Equador.
Então, essa célula de Hadley, ela cria as massas de ar intertropicais. O ar fica circulando entre os trópicos. São os ventos gerados nessa região. Ele é gerado aqui no Equador, vai para o trópico, aonde se resfria e volta para o Equador, criando esse ciclo de ar aqui nessa região intertropical. Essa é a massa de Hadley, ou a célula de Hadley, que cria os ventos chamados ventos intertropicais. A outra célula é a célula de Ferrel. A célula de Ferrel, ela é uma célula de médias latitudes. Ela fica... São duas células de Ferrel, né? Tem uma célula de Ferrel norte e tem uma célula de Ferrel no sul. Como é a circulação nessas áreas? Ora, embora os trópicos sejam frios, o Equador é mais frio ainda. Então, o ar vai do trópico para a zona polar e de lá é devolvido para os trópicos. E aqui também do mesmo jeito. Então é uma massa de ar, a célula de ferro gira correntes de ar que circulam entre o Trópico de Câncer e o Polo Norte no norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Polo Sul ao sul, né? Entre o Ártico e o Trópico de Câncer no norte, entre a Antártida e o Trópico de Câncer ao sul. Essa é a célula de Ferrel, que cria essas massas de ar aqui. E tem as células polares. Essa célula polar, ela engloba toda a Terra. Então é por essa massa, o ar sai do Equador, vai até os polos, aonde se resfria, e aí ele volta sobre toda a superfície da Terra. Então é uma massa global. Essa massa também é chamada de frentes frias, são elas que causam a maioria das chuvas. Então as células polares, elas fazem com que o ar quente do Equador suba em direção aos polos, ao norte para o Polo Norte, ao sul para o Polo Sul. Chegando aos polos, essas massas se refrigeram e voltam para refrigerar a região equatorial, criando assim essa massa de ar mundial, universal, que a gente chama normalmente de frente fria. Graças a essa movimentação dessas massas, é que existem os climas gerados na Terra. Aí na página 44, nós temos aí uma tabela com os principais climas. O clima polar fica aqui, ó. Aqui é o clima polar. Onde é que ele fica? Nos polos. No Polo Norte e no Polo Sul, na Antártica e no Ártico. Aí como é a característica do clima polar? O clima polar, ele só tem duas estações do ano, uma estação quente e uma estação fria. Sendo que a estação quente a gente chama quente, mas é temperaturas em torno de 0 graus, né? Já nas temperaturas temperaturas frias, as temperaturas podem chegar a valores muito mais frios ainda. Então são duas estações, uma quente e uma fria. Quente porque as temperaturas são um pouco mais quentes, mas não quer dizer que seja quente para o nosso conceito de quente. E esse clima, ele apresenta temperaturas médias entre 7 graus até menos 30 graus negativos. São essas temperaturas nesse clima polar. E também eles são caracterizados por apresentar metade do ano a noite, metade do ano dia. Lá basicamente, principalmente no norte, no sul nem tanto. Mas principalmente no norte,
tem uma característica de 6 meses de escuridão total e 6 meses de sol o ano inteiro por conta da inclinação do eixo da Terra. Então esse é o clima polar. Aí temos o clima subantártido, aqui embaixo. Daqui a Antártica, daqui o polo, bem próximo ao polo norte, tem o clima subantártico. Um clima um pouco melhor do que o clima polar, mas também um clima ainda bastante complicado, com baixas temperaturas, né? E com uma diferença de dias e de noites. Depois vem o subantártico, em cima tem o subártico. Esses dois climas. Aí temos o clima moderado ou temperado. Os climas moderados ou temperados ficam nessa região aqui. A região próxima aos trópicos de Câncer e Capricórnio. A gente chama de regiões temperadas. Se você ver aí, a região temperada, elas têm médias altitudes e as temperaturas variando aí em média do ano de 20 graus centígrados. Aí tem o clima subtropical, que é abaixo dos trópicos, já chegando no Equador. E temos aí os climas tropical, o árido e o equatorial. Esse tropical, árido e equatorial são os climas onde o Brasil está inserido. Veja que o Brasil ele é quase todo no hemisfério sul, tem uma pequena parte no hemisfério norte, e ele está quase que totalmente nessas zonas aí dos climas tropical, árido e equatorial. Se você vê o Brasil, ó, ele vai daqui até aqui. Somente um pedaço do Rio Grande do Sul, uma parte muito pequena do Rio Grande do Sul lá, vai cair no clima subtropical. Então esses são os climas mundiais. Está aí na página 45, o clima equatorial, que fica na região do Equador, próxima à linha do Equador. O clima tropical fica entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. O clima subtropical é um clima abaixo dos trópicos, já chegando lá nos polos norte e sul. Clima temperado é esse climazinho subtropical, um pouco mais abaixo dos trópicos e mais próximo dos polos. Tem o clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo é um clima específico da região do Mediterrâneo, da região ali próxima a Israel e um pedaço da Arábia, entrando pela Europa ali na Itália. Esse é um clima mediterrâneo. Tem os climas desérticos. Os principais desertos, aqui os principais climas desérticos são o deserto do Atacama no Chile, o deserto do Saara e alguns outros desertos, deserto da Arábia, são regiões desérticas. O deserto é interessante que durante o dia as temperaturas médias vão de 30 até 40 graus e à noite essa temperatura cai de 0 até menos 7 graus. Então há uma variação de temperatura muito grande. E o clima semiárido é um clima brasileiro, é o clima do nosso Nordeste, é a região onde nós vivemos. E aí, climas do Brasil. O Brasil, ele possui aqui 5 climas também. O clima equatorial. Clima equatorial aqui do Brasil, na região do Equador. Vou apagar aqui e vou fazer um mapa do Brasil para a gente entender esses climas no Brasil. Vou fazer aqui um esboço do mapa do Brasil, certo? Bem por aqui passa a linha do Equador, certo? E bem aqui o trópico de Capricórnio. O Brasil fica localizado aí quase todo no hemisfério sul, chegando bem próximo ao trópico de Capricórnio.
Então o primeiro clima do Brasil é o clima equatorial, na região do Equador, aqui aonde a nossa região está, o Nordeste. O Nordeste está, a linha do Equador corta o nosso Nordeste. Esse clima equatorial é um clima quente e úmido, né? Onde há uma pluviosidade grande, há grandes chuvas. Aí você pode dizer, mas no Nordeste chove muito? Chove. O problema é que essas chuvas, elas não são regulares e são muito espaçadas, e acaba umas regiões sendo alagadas, outras não. Por isso que nós passamos pelo problema da seca. Então essa região aí é o clima equatorial. Aonde quem é que está no clima equatorial? Boa parte do Nordeste é clima equatorial. Toda a Amazônia, a floresta amazônica está dentro do clima equatorial. E boa parte da região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, que vai estar o Pantanal Mato Grossense nessa região. As médias anuais de temperatura em torno de 25 a 30 graus, 25 de mínima, 30 de máxima, uma pluviosidade grande e um clima quente e úmido. Clima tropical úmido é o clima do Rio Grande do Sul. Tropical úmido é o clima que pega as regiões sul do Brasil, pegando lá do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, um pedaço de Minas Gerais e descendo para a região sul do Brasil. Esse clima é o clima tropical úmido. Tropical porque está na região entre os trópicos, está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. E úmido porque ele tem estações bem definidas, tem chuvas, tem umas temperaturas mais amenas, enquanto no clima equatorial as temperaturas vão de 25 a 40 graus, aí as temperaturas variam de 15 a 20 graus, são temperaturas mais amenas. Esse é o tropical úmido. E o semi-úmido é um pouco acima disso, pega muito a região de São Paulo, onde tem as garoas, a chuva. É o semi-úmido. Por quê? Porque São Paulo, além de tudo, ele está em cima de uma serra, então ele é muito seco. Tem uma umidade, mas não é uma umidade total, ele é semi-úmido. E aí tem o semiárido. Semiárido é essa região aqui do Brasil em volta do Equador. Pega a maioria do Nordeste, pega uma parte do Cerrado, uma parte de Goiás, uma parte do Planalto Central e uma parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a parte norte do Mato Grosso do Sul. São os climas semiáridos. Que é um clima semiárido? É um clima seco. É caracterizado, é um clima quente e seco, certo? Com baixa pluviosidade, chove pouco, né? E as temperaturas são na faixa de 25 a 40 graus, é a variação de temperatura ao longo do ano nessa faixa de clima. E aí, vamos para a página 48, tem um exercício. Quais os principais tipos de climas e quais elementos os diferem? Então, quais são os principais tipos de clima? Nós vimos, está lá na página 44. Os principais tipos de clima são o polar, o temperado, o tropical, o equatorial, o subantártico, o subtropical e o árido. E o que é que diferencia esses tipos de clima? O que diferencia são as massas de ar e as temperaturas anuais nos quais essas regiões passam. Isso é a questão primeira da página 48. 2. O que mais há na Terra é paisagem, e não faltam cores a esta paisagem. Tem épocas do ano em que o chão é verde, outras amarelo e depois castanho ou negro. Então o que há mais na Terra é paisagem. Então é um clima que tem uma variedade de paisagens. Veja bem, a gente já pode descartar os climas áridos, porque o clima árido não tem variedade de paisagem. Na época de chuva é uma paisagem verde
E na época da seca é uma paisagem cinza, mas não tem muita variação de paisagem. São árvores pequenas, de pequeno porte. Aqui ele fala de variedade de paisagens. Não faltam cores a essa paisagem. Tem época do ano que o chão é verde, outras amarelo, depois castanho ou negro. Então ele está falando de um clima que, além de variedade de espécies, variedade de paisagens, apresenta as 4 estações do ano bem definidas. E aí ele quer saber que clima é esse. Esse clima é um clima tropical e subtropical. Esses climas tropicais e subtropicais, eles possuem as 4 estações do ano, possuem uma vegetação variada, uma paisagem variada, em algumas regiões de montanha, outras regiões de matas, outra região de cerrado. Então são vários ecossistemas dentro desse clima tropical e subtropical. Então, na item 2 ele está falando do clima tropical ou do clima subtropical. Questão 3 da página 49. A narrativa a seguir reconstitui uma paisagem típica do Brasil. Então vamos ver a narrativa. Criei-me nos mangues lamacentos do Capibaribe. Ora, mangues lamacentos do Capibaribe. Capibaribe é um rio de Pernambuco. Pernambuco é a zona da mata nordestina. É um clima semiárido. Então, criei-me nos mangues lamacentos do Capibaribe, cujas águas fluindo diante dos meus olhos ávidos de criança pareciam estar sempre a me contar uma longa história. O romance das longas aventuras de suas águas descendo pelas diferentes regiões do Nordeste. Pelas terras cinzentas do sertão seco, onde nasceu meu pai e de onde emigrou na seca de 77 com toda a família, e pelas terras verdes dos canaviais da zona da mata. Olha aí, a família veio aí do semiárido, da região seca, indo para a zona da mata, para o solo de terra roxa, solo de massapê, aonde era propício o plantio da cana de açúcar. Até hoje é assim. Se você for do Ceará para Pernambuco, você começa a ver a mudança da paisagem a partir do momento que você começa a se afastar do Ceará. O Ceará quente e seco, com uma vegetação de caatinga, cheio de cactos, cactáceos e plantas de galhos retorcidos, de arbustos, e aí começa a chegar na zona da mata com uma paisagem mais verde, com a presença de canaviais. E pelas terras verdes dos canaviais da zona da mata, onde nasceu minha mãe, filha do senhor de engenho. Essa era a história que me sussurrava um rio com a linguagem doce de suas águas, passando assustadas pelo mar de cinza do sertão, caudalosas pelo mar verde dos canaviais infindáveis e remansos pelo mar de lama dos mangues, até cair no braço do mar de mar. Então, ele falou do Capibaribe, e o Capibaribe, ele vai exatamente vindo por Pernambuco e fazendo uma transição para cair em outros rios, em outras bacias hidrográficas, até que ele chega ao oceano lá pela região sul. Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome de uma população inteira escravizada, a angústia de encontrar o que comer. Identifica os tipos de clima citados no texto, enumerando quais características possibilitam a conclusão. Então veja bem, criei-me as margens lamacentas do Capibaribe, está falando do clima semiárido da zona da mata. Depois ele fala que estendendo do tropical úmido, quando ele fala de rios caudalosos, verdes dos canaviais, isso é o clima tropical úmido. Os canaviais lá na zona da mata, a zona da mata faz exatamente essa transição entre o agreste e o tropical úmido. Então, caudalosos pelo
Mar Verde dos Canaviais Infalíveis fala do clima tropical úmido. E quando ele fala que chegou no Mar dos Mares, aí ele está falando do clima tropical. Então, esse texto, ele narra o clima semiárido, o clima tropical úmido e o clima tropical. Questão 4. Leia o texto a seguir sobre o Nordeste semiárido brasileiro. Sertão nordestino comemora a volta da chuva após 6 anos de seca. Foi a maior estiagem da história da região. Mas agora, para quem vive no sertão, não tem imagem mais bonita que o céu cinzento. E quando a chuva cai, a natureza responde depressa. O verde tinge a paisagem. Folhas começam a dobrar os galhos secos. Rios que tinham evaporado voltam a correr. Açudes acumulam água. E como por encanto, o cenário se enche de vida. A gente não desiste não. Se morre um pé, a gente planta 2, 3, porque a gente quer ter uma qualidade de vida. A gente tem emprego. O emprego daqui é a gente cuidar dos animais, das plantas, plantar milho e feijão. E assim a gente vai vivendo, diz a agricultora Nelci Martins. O clima semiárido brasileiro apresenta algumas características singulares. Descreva. Então, características do clima semiárido. Primeira coisa, ele é quente e seco. Primeira característica do clima semiárido. Quente e seco. É um clima de estiagem, de falta de chuva, de pouca pluviosidade e de chuvas irregulares ao longo do ano. E ao longo de períodos. Há períodos em que chove muito, outros em que chove pouco. E mesmo quando chove muito, essas chuvas se localizam nas regiões litorâneas, enquanto que no sertão central, o semiárido, é totalmente seco, até por conta de cadeias de serras e montanhas que impedem o ar frio que vem do litoral entrar no sertão. Daí o litoral, muitas vezes, é uma região úmida, enquanto o sertão é uma região seca. E aí as chuvas se detêm mais no litoral e não chegam no sertão. Essas são as características do clima semiárido. A página 50. Página 50, questão 5. No Brasil, pela sua grande extensão territorial, cerca de 8,5 bilhões de quilômetros, encontra-se uma grande variedade de climas. A classificação de um clima depende de diversos fatores. A classificação mais utilizada para os diferentes tipos de clima no Brasil assemelha-se à criação por Arthur Schroeder, com base na origem, natureza e movimento das correntes e massas de ar. Observe as imagens abaixo e classifique-as quanto à área, o clima no qual se localiza. Então veja bem, o item A, aqui ó, o item A. Nós temos aí céu azul com a presença de nuvens, né? Uma vegetação verde, flores coloridas ao longo da estrada, grama verdinha. Isso é um clima tropical úmido. Clima tropical úmido, a variedade de vegetação, variedade de verde, variedade de plantas. Você vê aí, tem árvores de grande porte, tem gramíneas, no caso da grama, tem flores. Então isso aí é um clima tropical úmido e também pode ser um clima subtropical. No item B nós temos um terreno seco, rachado, um leito de um rio seco, com aí um crânio de um animal aí, né, já todo desencarnado. Então isso aí é a região do semiárido, clima quente, seco, com pouca pluviosidade, que não consegue reter água. Então essa paisagem aí é a paisagem do semiárido brasileiro. A questão de número 6. Analisa as imagens seguintes. Da pré-história, o homem tem transformado a matéria-prima, pedra, barro,
lã, trigo, etc., em produtos úteis à sua sobrevivência. Trata-se de antigo método de transformação que foi denominado artesanato. Então nós temos aqui duas paisagens. Desse lado nós temos uma selva de pedra, uma cidade altamente povoada, sem zonas verdes, com construção humana, e do outro lado nós temos uma vila no meio de uma floresta. Aí ele pergunta o seguinte: finalmente, com o desenvolvimento da economia capitalista, a produção de artigos para o mercado passou a ser feita em série com máquinas, dando origem à maquinofatura industrial. Os trabalhadores passaram a participar do processo produtivo apenas com a formação de trabalho que aplicavam na produção, já que os meios de produção pertenciam à elite industrial, à classe burguesa. Assim percebe-se o quadro, a modernização e, consequentemente, a industrialização afetaram na organização do meio rural. Analisando as duas imagens anteriores, qual situação favorece as alterações climáticas devido ao aquecimento global? Justifica a sua resposta. Então veja bem, o que vai favorecer o aquecimento global é exatamente a paisagem onde nós temos a selva de pedra, onde nós temos essa região aí modificada sem a presença das árvores. O efeito estufa se caracteriza principalmente pela produção, pela queima de materiais fósseis, na presença de carros circulando, de fábricas funcionando, e um dos fatores que ameniza o efeito estufa é exatamente as plantas que captam o CO2 da atmosfera e usam no seu processo de fotossíntese, e com isso menos CO2 a menos efeito estufa. Então essa região, as regiões industrializadas, onde há pouca vegetação, são as regiões que mais impactam no efeito estufa. E aí na página 52 do livro ele vem falar de meteorologia. O que seria a meteorologia? É o estudo científico dos climas e do tempo ao longo dos anos nas regiões geográficas. Isso é a meteorologia. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Leia o livro, veja as atividades postadas, façam o exercício aí, o exercício da página 56 até a 59, enviem aí pelo aplicativo para que eu dê uma olhada. Tenham um bom dia e até a próxima.